Olá, seja bem-vindo a mais um dia de aula aqui do componente Matemática. Estamos na unidade 2. Eu sou o professor Hilner e hoje é dia de revisão. Acompanhe então comigo o que nós temos aqui para a aula de número 36. Revisão e avaliação da unidade 2. Então vamos para a nossa primeira revisão. Muito bem, então vamos dar início à nossa revisão abordando alguns dos temas que nós falamos aqui ao longo da nossa unidade. Um dos nossos temas foi aí os poliedros de Platão, tá? Então nós temos aí 5 tipos de sólidos geométricos que podem ser classificados como poliedros de Platão. Então só para a gente lembrar, né? Temos aí os 5, o tetraedro, o cubo, o dodecaedro, o octaedro e o icosaedro, tá? Então, a gente lembra, né, que todos eles são sólidos geométricos, todos eles aí possuem largura, comprimento e altura, né? Também nós temos aí que as faces, né, tem sempre aí o mesmo polígono, né, com as mesmas medidas, inclusive, né? Essas são características aí dos poliedros de Platão, tá? E a gente tem uma tabela aqui com essas características dos nossos poliedros de Platão. Vamos ver então essas características. Acompanhe comigo. Nós temos aí a quantidade aí de vértices, de arestas, de faces, né? E também a forma de cada face. Por exemplo, vamos começar então aí com o tetraedro, né, a segunda coluna. Então nós temos aí 4 vértices, né? Temos aí 6 arestas e 4 faces. Inclusive é exatamente por isso que nós temos aí o seu nome, né? Tetraedro. Temos aí que as suas faces, todas elas são triângulos, tá? E então, essas são as características principais do tetraedro, tá? Vamos olhar agora o hexaedro, que também nós conhecemos como o cubo. Então, nós temos aí um total de 8 vértices, 12 arestas e 6 faces, e todas elas têm o formato aí de quadrado, né? Bem conhecido esse poliedro de Platão. Outro que nós apresentamos aqui para vocês foi né, o octaedro. O octaedro, que tem aí 6 vértices, 12 arestas e 8 faces. E também todas as suas faces têm como... As suas faces todas são triangulares, né? Tem o triângulo aí como a sua forma nas 8 faces, né? Temos também aí o dodecaedro, esse aí possui 20 vértices, 30 arestas e 12 faces. E todas as suas faces têm aí um pentágono, né? O nosso polígono é um pentágono. E por último nós temos o icosaedro. Icosaedro que possui 12 vértices, temos também 30 arestas e 20 faces, né? E todas as suas faces são também triângulos, né? Assim como o octaedro e o tetraedro, tá? Então essas são as características dos nossos poliedros de Platão, tá? Vamos relembrar aqui, né? Vamos observar então os nossos sólidos e lembrar dessas características. Por exemplo, vamos ver aí a nossa primeira imagem, acompanhe comigo, olha só. Então aí, em amarelo, qual é esse sólido, qual é esse poliedro aí que nós temos, tá? Temos também aí embaixo um bem conhecido, né? E na parte aí da direita temos outro também bem familiar, né? Então, para a gente identificar cada um deles, a gente precisa então saber o nome, né? Saber o nome, a quantidade de faces, e a quantidade de faces e o seu nome, né, estão
relacionados, né? Você sabendo aí o nome, você provavelmente já vai saber, então, dizer qual é a quantidade de faces, né? Então, o amarelo nós temos aí o icosaedro, né? Ele vai ter um total de 20 faces, né? Todas elas são triangulares. À direita nós temos aí o tetraedro, né? Ele possui 4 faces. Embaixo nós temos o cubo, ou então hexaedro, né? 6 faces. E além disso, nós temos também, na nossa próxima cartela, as duas que estão falando. Ok, vamos ver os nossos dois sólidos geométricos na próxima cartela. Temos aí os dois poliedros de Platão que estavam faltando, né? Em verde, nós temos o octaedro. Ele parece aí duas pirâmides, né? Uma de ponta cabeça e outra no sentido normal, né? Então ele vai possuir 8 faces, né? O próprio nome já sugere para a gente, né? Octaedro, né? 8 faces. E por último, com todas as suas faces aí pentagonais, né? Nós temos o dodecaedro, 12 faces. Então é uma maneira bem fácil de a gente reconhecer, né? Os poliedros de Platão. E outra característica interessante aí dos poliedros de Platão é a relação de Euler, né? Ou relação de Euler, né? Que é justamente a nossa fórmula que garante aí a quantidade de vértices, quantidade de faces e a quantidade de arestas. É uma relação que existe entre eles, tá? Então, o que você está vendo aí como V é o número de vértices. O que você está vendo aí como F, tá? É o número de faces. E o que você está vendo como A é o número de arestas, tá? Então, para vários sólidos geométricos, né, nós temos, então, a relação de Euler, né, que nos garante aí estabelecer, tá, essas relações. Bora ver um exemplo, então, como nós podemos utilizar a relação de Euler. Olha só o que diz o exemplo 1. Ao passar sua mão direita por todos os vértices e arestas de um octaedro, somente uma vez, um deficiente visual percebe que passou por 6 vértices e 12 arestas. Pela relação de Euler, ou pela relação de Euler, né, utilizando aí F mais V igual a A mais 2, o número de faces desse poliedro é, então, igual a... E aí nós temos algumas alternativas, né? Para a gente determinar, então, a quantidade de faces, nós vamos pegar, então, essas informações que foram fornecidas aí, né, pelo deficiente visual. Então, nós vamos destacar aqui, ó, que ele conseguiu perceber, então, 6 vértices e 12 arestas, tá? Vamos repetir aqui a nossa fórmula, né? F mais V igual a mais 2. Então, o F é o que nós vamos buscar. Os vértices são 6. As arestas são 12. Então, vai ficar assim. F mais 6 igual a 12 mais 2. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. 12 mais 2 é 14, menos 6, né? Levando, então, 6 para o outro membro. Então, 14 menos 6, quantidade de vértices, então, é 8. Tá? Isso é só uma maneira da gente demonstrar que vai funcionar a relação de Euler, né, de relação de Euler, mas como o próprio enunciado já nos avisou, né, já nos disse que a figura que esse deficiente visual estava segurando era um octaedro, então já se esperava, né, que a quantidade de faces fosse igual a 8, tá? Então, se você não consegue determinar de uma maneira, né, você consegue por outra chegar ao mesmo resultado, né? Então é um exemplo aí da relação de Euler bastante útil aí quando se trabalha, né, com sólidos geométricos, tá bom? Outro tema que foi abordado também na unidade 2, acompanhe comigo, é a área de um losango. Para calcular a área de um losango, a gente tem que lembrar que um losango possui
duas diagonais, tá? Então, a partir dessas duas diagonais, né, uma que vai ser a diagonal maior e a outra que vai ser a diagonal menor, né? Então, a gente geralmente simboliza aí a diagonal menor com D minúsculo e a diagonal maior com D maiúsculo. Tendo essas duas informações, a gente consegue calcular a área de um losango. Vamos ver nosso exemplo aí, ó. Determinar a área de um losango com diagonais menor igual a 6 centímetros e maior igual a 12 centímetros. Então, para calcular a área de um losango, pega os dois diagonais, multiplica seus valores e o resultado divide por 2. Então, como foi mostrado aí no nosso enunciado, né? Diagonal maior 12, multiplica com a diagonal menor, que é 6. O resultado de 12 vezes 6 vai dar 72. 72 dividido por 2, 36 centímetros quadrados. É, então, a área, né? A área desse losango. 36 centímetros quadrados é a nossa resposta. Bem simples, né? Bem fácil. Vamos para uma outra área. Vamos falar agora da área do trapézio, tá? A área do trapézio, que a gente também pode calcular aí a sua área, né? E nesse exemplo a gente calcula também a área de um retângulo, tá? Olha só o que diz esse exemplo 3. Diz assim, ó. Luiz é dono de um terreno em forma de trapézio que possui bases de 10 e 18 metros. As duas bases, né? O trapézio possui duas bases, uma menor e outra maior. E a altura de 8 metros, exatamente como nós estamos vendo aí na nossa imagem. Sabendo disso, né? Dentre essas características aí do nosso trapézio, o Luiz planeja construir uma piscina retangular de 8 metros por 5 metros, que é justamente o que nós temos na nossa imagem em azul mais escuro. Além disso, planeja colocar grama no restante do terreno. Então, o comando da questão é justamente sobre isso, né? Quantos metros quadrados de grama Luiz deverá comprar? Então, a gente está falando aí da região mais clara do terreno, né? A região mais escura vai ser a piscina, então no entorno da piscina ele está interessado em colocar grama. Então a gente tem que calcular a região onde será instalado a grama, né? Então vamos lá calcular o quanto de grama ele vai ter que colocar, né? Então olha só. Quando a gente calcula a área do trapézio, a gente vai calcular essa região interna inteira aqui, ó. Toda essa região interna, né? A área do trapézio calcula-se então como base maior mais base menor, multiplicado pela altura, dividido para 2, tá? A área da piscina, que vai ser, nesse caso aí, um retângulo, a área da piscina é base vezes altura, tá? É a maneira que a gente calcula, então, o retângulo. Essa região aqui. Pá. Como você consegue observar na nossa imagem, a piscina, a área da piscina é menor do que a área do terreno, né? E tem que ser mesmo, né? Então, para a gente obter a área da grama, a gente vai ter que calcular, então, a subtração dos dois, tá? Então, eu vou chamar isso aqui, ó, de área 1, área 2. Para a gente saber, então, o tanto de grama que ele tem que colocar, a gente vai ter que calcular a subtração dos dois, ó, da área 1 e da área 2, tá? Então, a gente vai calcular primeiro a área do trapézio. Vamos ver aqui quanto vai ser a área do trapézio. A área do trapézio vai ser base maior mais base menor, né? 18 mais 10, que são esses dois valores aqui, multiplicado pela altura, que nesse caso é 8, dividido por 2, tá? Então nós temos aí 28
vezes 8. Eu posso dividir com 2, isso vai dar 4. 28 vezes 4, vamos ter aqui 32, vai subir 3, 112. Vamos guardar esse resultado aí. Agora a gente vai calcular a área da piscina, né? A base é 5, a altura é 8. Então a gente vai ter aqui, ó, 40. Então, para achar o tanto que ele precisa de comprar de grama, né? A área total de grama que ele precisa colocar, vai ser a subtração, então, de 112 menos 40. Ou seja, 72 metros quadrados, tá? Todas essas unidades aí estão em metros quadrados, porque são áreas, né? Então, 72 é o tanto que ele vai precisar colocar aí de grama na sua área, né? A área que ele precisa colocar de grama aí no seu terreno, conforme ele está planejando, tá? Então, só nessa questão a gente trabalhou aí 2 quadriláteros, né? Trabalhamos aí a área do trapézio e também a área do retângulo. A gente já tinha trabalhado também a área do losango, então todos foram contemplados aí. Vamos para mais um exemplo, porque nós também falamos aqui sobre circunferência, né? Círculo, né? Vamos ver então um exemplo para a gente calcular aí a área de um círculo. Nesse caso aí, nós temos uma pista de aeroporto, né? Que tem esse formato circular. E nós temos aí que o raio dessa circunferência, né, que o avião percorre, tem um raio de 3 km. Então a gente vai calcular considerando o π igual a 3,1, tá? Lembrando que nós temos duas coisas com relação à circunferência, né? Ou a gente calcula aí o seu diâmetro, né? Ou então a gente calcula o seu raio, né? Nesse caso aí está sendo fornecido o raio, tá? Então, como o comando pede que a gente calcule a área, então nós temos que calcular utilizando aqui a área do círculo, né? Que é π vezes o raio elevado ao quadrado. Já que ele está pedindo a área, né? Se fosse comprimento, seria 2πr. Então, a área vai ser 3,1, porque ele está pedindo para nós adotarmos 3,1, vezes o raio, que é 3 km elevado ao quadrado, ou seja, 3,1 vezes 9, tá? 3,1 vezes 9, 27,9 quilômetros quadrados, tá? Então, calculamos aí também a área dessa pista, que tem o formato circular, tá? Então, estamos chegando ao final aqui da nossa revisão. Vamos só relembrar o que foi visto aqui, nessa primeira parte da revisão, tá? Nós começamos, então, com os poliedros de Platão, né? A gente mostrou aqui a quantidade de vértices, de arestas, de faces, né? A forma como tem cada face, tá? O próprio nome do poliedro já nos diz a quantidade de faces, né? Então essa é a nossa dica para você determinar aí os poliedros de Platão, tá? E nós falamos também da relação de Euler, né? A relação de Euler. V mais F igual a mais 2, né? O V é o número de vértices, A é o número de arestas e F é o número de faces, ok? Nós vimos aqui um exemplo, né? De um octaedro, né? Nós já tínhamos aí a quantidade de vértices e de arestas, e a gente chegou utilizando a relação de Euler, ou então a relação de Euler, né, que a quantidade de faces é igual a 8, né? E como o próprio enunciado já nos forneceu, né, como se trata de um octaedro, é claro que ele tinha que ter 8 faces mesmo, né? Vimos também a área de um losango, né? D maiúsculo, né, vezes D minúsculo, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. E vimos também como se calcula a área do trapézio e também a área do retângulo, né? A área do trapézio, base maior mais base menor multiplicado pela altura, dividido por 2.
E a altura do retângulo, base vezes altura. E além disso, né, finalizamos com o nosso círculo, no caso a área do círculo, π vezes r ao quadrado, tá bom? Então, um apanhado aí do que nós vimos na nossa unidade 2, chegamos ao final da nossa revisão.